Olá pessoal, hoje estamos com o que teria acontecido se Asta tivesse um grimório de cada elemento da natureza. Parte 1. Então bora pra teoria. Tudo começa com dois bebês na porta de uma igreja. Então chega um padre e vê os dois bebês e se pergunta quem teria os abandonado. Nisso ele tira os cobertores dos bebês e vê os nomes deles. Um era Yuno, que era um mais calmo, e o outro era Asta, que era um mais agitado. Então o padre os acolhe e assim se passa 15 anos. E nós mostrado Asta pedindo uma freira que se chamava Irmã Lili em namoro, mas a Irmã Lili corada fala que não podia namorar ou se casar por ser uma freira. Então Asta com uma cara seria pega na mão da Irmã Lili e se aproxima do rosto dela e sussurra no seu ouvido, falando que tal um simples beijo. Então os dois corados se aproximam um do outro e começam a se beijar até ficarem sem ar. Nisso eles se separam do beijo e Asta fala que vai. Yuno chega e fala para o Asta treinar muito se quiser conseguir um grimório hoje, já que não tem magia. E Asta em seu pensamento fala que consegue sentir que tem magia de muitos elementos, mas era tão fraca que não conseguia manifestar. Então ele vai treinar em um crânio gigante de um demônio, mas acaba dormindo e tendo um sonho onde ele vê 6 espíritos que eram Silfos, espírito do ar, Salamandra, espírito do fogo, Undine, espírito da água, Gaia, espírito da terra, Polio, espírito do raio, e Celeste, espírito do gelo. E também vê 6 demônios. Então Asta pergunta quem eram eles, mas eles não respondem nada. Apenas Celeste, o espírito do gelo, que coloca a mão na cabeça de Asta, que acorda assustado e vê tudo ao seu redor congelado. Então ele volta para a igreja e se arruma para a cerimônia dos grimórios. Então todos vão à Torre dos Grimórios, onde um velho mago estava fazendo a apresentação. Então começa a entrega dos grimórios, e como na história original Yuno conseguiria o grimório do trevo de 4 folhas, e todos ficariam impressionados com o Yuno, menos 2 nobres não acreditavam que um simples plebeu tinha conseguido um grimório tão poderoso. Então chega a vez de Asta, que fica esperando seu grimório, mas nada dele chegar. Então todos começam a rir, mas de repente um grimório roxo começa a vir na direção de Asta, que o pega e vê que ele estava todo velho e tinha um trevo de 5 folhas nele. Então um tempo se passa e todos começam a ir embora, e como Asta conseguiu seu grimório, ele vai junto com Yuno. Só que na saída os 2 nobres que estava com inveja de Yuno iam atacar ele com magia de fogo. Só que Yuno levanta sua mão e solta uma rajada de ar, mandando o fogo de volta para os nobres, deixando eles levemente feridos. E Yuno fala para eles irem embora. Então os nobres saem correndo, mas uma corrente os pega e também tenta pegar o Asta e o Yuno, mas eles puxam seus grimórios. Yuno usa uma lâmina de ar e corta as correntes. Nisso aparece um homem falando que era um ladrão de grimório e fala que queria o lendário grimório do trevo de 4 folhas de Yuno. Mas Yuno pega seu grimório e abre, e Asta também iria ajudar, mas Yuno diz que aquela luta era dele. Então Asta se afasta e a luta começa. Yuno abre seu grimório e lança várias lâminas cortantes, mas o homem se defende com suas correntes e fala para Yuno que ele perdeu, assim saindo várias correntes do chão e o prendendo. Então o homem começa a rir que nem um louco, se gabando que derrotou facilmente alguém com um grimório de 4 folhas, mas interrompido com um soco na boca que o faz voar longe. E Asta fala para o homem não cantar vitória antes. Então o homem se levanta tentando entender como aquele garoto deu um soco tão forte, mas nem teve tempo de pensar, pois Asta levanta sua mão e solta vários espinhos de gelo que o perfura, deixando ele ferido. Mas o homem usa o mesmo feitiço que usou no Yuno, fazendo várias correntes aparecerem debaixo de Asta, mas Asta rapidamente as congela e depois vai correndo na direção de Revashi. Mas quando ele iria acertar o Revashi, ele ativa uma nova magia, casulo de correntes, e fala que é impossível penetrar seu casulo, e Asta tenta congelar as correntes e depois quebrá-las, mas elas se remontavam num piscar de olhos. Asta em seu pensamento fala que precisa de algo destrutivo. Nisso ele se lembra dos demônios que estavam no seu sonho e suas garras
que pareciam cortar aço como se fosse papel. Então Asta faz 2 manoplas de gelo que aumenta sua força, que já era grande, e também solta uma rajada de gelo a cada soco que ele dava. Então Asta dá vários socos no casulo do Revashi sem deixar as correntes se reconstruírem, até que Asta chega perto da cara dele e dá um soco tão forte que faz Revashi desmaiar de dor. Então Asta solta Yuno, que agradece por ter salvo a vida dele e fica impressionado com Asta por ter derrotado Revashi sem usar o Grimório. Assim acaba a primeira parte do que teria acontecido se Asta tivesse um Grimório de cada elemento da natureza. Tchau.